Salve, salve galera, Rei Caveira de Sampa na área, e no 10º vídeo para a playlist Poder e Manipulação, eu gostaria de comentar um conceito chamado diferencial competitivo. Então, o diferencial competitivo do ponto de vista mercadológico seria você, pela própria definição, se destacar, se diferenciar da sua concorrência, você ter algo a mais a oferecer para os seus clientes, ter um plus, ter um chamativo para você oferecer aos seus clientes dentro da concorrência, em relação ao que os clientes podem escolher dentro do mercado. Então, por exemplo, você ser ouro no meio de bijuterias, você ser um anel de ouro, você ser uma corrente de ouro no meio de bijuterias, você tem um diferencial competitivo de ser de maior qualidade. O ouro é mais caro, é mais valioso do que bijuteria. Então, para um cliente que esteja buscando qualidade, valor, ele buscaria o ouro e você ganharia da concorrência, da competição. Você ser, por exemplo, uma moeda. Existem várias moedas, né, no mundo, um livre mercado de moedas. Você ser o dólar, o euro, a libra, em relação ao peso argentino, em relação ao real brasileiro, em relação a outras moedas, ao kwanza, a moedas mais fracas, também tem um diferencial competitivo, né? Por isso que, por exemplo, muitos milionários brasileiros mantêm a sua renda, mantêm o seu patrimônio dolarizado. Ele não mantém todo o capital dele e o patrimônio em real. Ele consegue dolarizar o patrimônio, ele consegue dolarizar os bens, ele consegue manter as posses dele, que ele tem, uma parte em dólar, né? É um dos truques que muitos milionários brasileiros têm, deixar sua riqueza em moeda forte, dolarizar o seu patrimônio, sua renda, etc. Então, esse é um diferencial competitivo que uma moeda como o dólar tem em relação ao real. A estabilidade, o poder de compra, ela ser uma moeda que está muito mais tempo sem ser trocada no país, né? O real em 30 anos já trocou 7 vezes de moeda. O dólar está, se eu não me engano, mais de 200 anos como a moeda única dos Estados Unidos, sem ser trocada. Entendeu? Então, no mundo, onde você estiver, seja um produto no mercado, seja a concorrência para um vestibular, seja a concorrência no esporte, você vai ter que ter um diferencial competitivo relacionado ao seu concorrente, né? Relacionado ao seu oponente, não ao oponente, ao seu adversário, que você vai ter ali, você vai ter que superá-lo de alguma forma, né? Você vai ter que ter um diferencial competitivo. Então, você tem que encontrar onde você tem esse diferencial competitivo, seja no seu produto, seja na sua estética, seja na moeda em que você usa. O ideal é que você seja a melhor opção dentro da concorrência. Por exemplo, você vende pizza, então vender pizzarias tem aos montes, né? Tem diversas pizzarias no bairro. Então você se diferenciaria vendendo pizza doce. Você se diferenciaria vendendo pizza com Nutella, entendeu? Você vende, vamos supor, hambúrguer. Hamburguerias também. Você vai ter que ter ali um diferencial. A minha carne tem um blend de picanha com filé mignon. O meu pão é um brioche especial, entendeu? Você vai ter que ter um diferencial na sua hamburgueria em relação à concorrência. Então, a gente está num sistema de concorrência, né? Na economia é um sistema de concorrência, os mercados, né, são um sistema de concorrência, e basicamente a natureza
né? O nosso mundo se baseia em concorrência. A nossa natureza do mundo, ela é concorrência. Por exemplo, uma parceira, ela não está disponível para você, principalmente se, por exemplo, uma parceira, ela não está disponível para você, principalmente se ela for atraente, principalmente se ela chamar atenção, você vai ter que competir com outros adversários, com outros competidores para ficar com ela. Né? Eu já tenho vários vídeos aí de relacionamentos. Se você entrar na minha playlist relacionamentos, você vai ver que eu falo bastante sobre isso. Então, responda essa pergunta, né? Qual é o meu mercado, onde eu me encaixo, né? O que eu ofereço e qual é o meu diferencial, entendeu? Então, por exemplo, eu ofereço pizza. Então, qual é o meu diferencial dentre as pizzarias existentes? Eu ofereço hambúrguer. Então, qual é o meu diferencial dentro das hamburguerias existentes? E aí, o ideal é que você tenha isso bem definido, entendeu? Você saiba o seu mercado, onde você está inserido e qual é o seu diferencial, entendeu? Não, o meu mercado é esse e tal é o meu diferencial dentro da minha concorrência, entendeu? Por exemplo, às vezes até você a questão geográfica, por exemplo, você vai numa balada high-end de sertanejo, que você vê aqueles caras com aquelas calças justas, com aquela deixando a chave mostrando assim na parte que aperta o cinto, com fivela, sabe? Aqueles caras bem estilo Vila Mix, assim, se você é de São Paulo, camisa xadrez, não sei o que. Ali, esse estilo, quem tá nesse estilo e quem tá naquele estilo Gustavo Lima, estilo sertanejo, assim, se diferencia ali. Ali é apesar de ter muitos caras assim, mas dentro desses caras vão ter sempre alguém que vai ter um plus, vai ter uma mais. Ele vai ter uma barba cheia. Ele vai ser mais bombado, entendeu? Vai estar ali na Vila Mix e vai se diferenciar para ficar com potenciais parceiras. Outro exemplo é a questão de disputar uma vaga de trabalho. Você vai disputar a vaga de trabalho com outros concorrentes e aí você vai ter que mostrar o seu plus. Então, qual é o seu diferencial em relação à concorrência? Você tem inglês, você está disponível a trabalhar nos fins de semana, você sabe uma tecnologia que, além das que a empresa exige, você tem essas outras tecnologias, entendeu? A gente vai ter que, no mundo, concorrer e a gente vai ter que saber qual é a nossa competição e qual é o nosso diferencial competitivo, entendeu? Então, quanto mais claro isso ficar para você, essa é a minha competição, é aqui que eu me posiciono e esse é o meu diferencial competitivo. Eu tenho esses checklists aqui que eu ofereço ao meu cliente, os clientes me vejam e me escolham entre a concorrência, entre os meus adversários. Então, esse é o conceito, diferencial competitivo. Tenha defina bem. Espero que vocês tenham entendido. Rei Caveira de Sampa, eu fico por aqui e até a próxima.